Alice, você sabe o que é que tá chegando? Do Natal? Também. Mas antes do Natal, tem uma data também muito especial que a gente costuma aproveitar. Antes a gente nem ligava muito para essa data, mas agora ela está também presente aqui no nosso Brasilzão, que é a Black Friday. Pois é. E a Black Friday, gente, se tornou aí uma das datas mais esperadas do ano, né? É verdade. Entre as ofertas tentadoras, a gente tem que ter cuidado, né? Com essas ofertas tentadoras, a correria ali na hora das compras, para você garantir aí decisões financeiras inteligentes. E hoje, justamente por causa disso, dessas decisões que a gente toma nesse momento ali, né, de Black Friday, a gente está recebendo o Fernando Colares. Ele é diretor do Imobanco. E aí, ele está aqui justamente para isso, para compartilhar dicas valiosas para você que está na nossa escuta, que vão te ajudar tanto, né, a você e consumidor, quanto você que é comerciante, a aproveitar essa Black Friday com segurança e estratégia, principalmente sem comprometer o seu orçamento. Já pensou? Dá a louca no cartão, você vai lá, passa, né? E não só passa o cartão, mas parcela. Quando você vai ver, até 2026 você está com dívida. Não pode, né, doutor Fernando? Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco nessa manhã. Muito obrigado, Andresa, Alicia, todos estão nos ouvindo nesse momento. Gente, eu acho que é exatamente isso. A preocupação que nós temos que ter, assim, gozar da Black Friday é fantástico, não é? É muito bom a pessoa se sentir com a capacidade de compra, do poder adquirir algo. Como é uma coisa, eu acho até que é um símbolo de vitória, né? A pessoa chegar e dizer assim, poxa, eu consegui comprar tal coisa. Né? E quando é aquela coisa, doutor, que a gente passou anos e anos querendo, né? E finalmente vai ali e consegue comprar, né? Adquirir aquele produto. Exatamente. E dentro dessas concepções, a gente concorda plenamente. O que eu sempre chamo a atenção é que nós devemos nos preocupar com a questão do planejamento para isso, né? É normal, olha, só para você ter um dado, nós temos um número muito fácil de decorar. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Meu Deus, gente, 78% né? das famílias brasileiras. Quando nós falamos das pessoas individuais, nós estamos falando aí no Rio Grande do Norte, nós somos vice-líder. Nós somos vice-líderes de endividados no Nordeste. É mesmo? O Rio Grande do Norte está com 45% da população adulta endividada. E aí, lógico, a gente tem que fazer uma distinção entre o cara que é endividado e o sujeito que é inadimplente. São duas pessoas distintas. Ou seja, o cara que é endividado, ele comprou a prazo, na parcelinha, no cartão, no cartão de crédito, passou o cartãozão, comprou, maravilha, tem parcela para pagar. Sim. Joia. Tá pagando o cartão? Maravilha. Ele é um cara que é endividado, ou seja, ele tem dívida para resolver. Sim. Mas ele não é um cara inadimplente. Então, quem é o cara inadimplente? É aquele que não está conseguindo pagar o cartão. Aí esse é um outro complicador, não é? Dentro dessa concepção de inadimplência, nós temos 32% da população adulta. Gente, é muita gente dentro desse preceito, né? E aí a gente chama a atenção que as pessoas deviam se preparar para isso, procurar uma situação de fazer. Eu sei que pode ser um mundo de Nárnia, né? Para quem não assistiu o filme, né? Uma coisa meio fantasiosa, muito bonita, né? Mundo de Nárnia. Pode ser que seja um mundo de Nárnia, mas a verdade é que a gente tem que se preocupar para fazer com que o nosso patrimônio, ele trabalhe por nós. Claro. E não a gente trabalhar para o patrimônio. É diferente. Ou seja, eu tenho que juntar uma economia para que essa economia, por exemplo, eu chego para os nossos clientes PJ, nós temos muitos clientes que são pessoas jurídicas. O Imobanco é muito dedicado a PJ, né? Sim. E eu chego para um cliente meu e digo, olha, o patrimônio que você tem investido tem que pagar seu 13º. Ele diz, como assim? Como assim? Você tem que começar a juntar, a aplicar, a fazer aplicações inteligentes para que o fruto dessa aplicação pague o 13º da sua folha. Para que você não se sobrecarregue tendo que pagar 2 folhas num único mês. Lógico, tem uma distinção ali do 13º que é dividido em novembro e dezembro. Pois é, eu já quero pegar gancho nisso daí, porque o Black Friday ele coincide exatamente na semana do primeiro pagamento da parcela do 13º, que é até o dia 29, exatamente, né? Como é que as pessoas podem se planejar meio a meio ali, para não gastar tudo? O planejamento da Black Friday não se faz na Black Friday, ele se faz lá em janeiro, quando começa o ano, que a pessoa tem que começar a juntar um dinheirinho, uma graninha, para dizer, eu vou ter uma poupança, eu vou ter uma aplicação e o fruto dessa aplicação, eu não vou consumir o meu capital. Sim. Por que as pessoas que ganham na loteria, elas voltam a ser pobres?
Por quê, doutor? Porque ela consome o capital, ela não consome o rendimento daquele capital. Então o cara ganhou uma grana enorme e começa a dar para pai, para mãe, para irmão, para o amigo que apareceu de 30 anos atrás, que disse: eu sempre acreditei em você, me dá uma graninha, me empresta um dinheiro. E ele volta a ser pobre. E nós temos inúmeros casos no Brasil de grandes ganhadores que voltaram à pobreza absoluta. Verdade. E ele volta por quê? Porque o capital que poderia estar trabalhando para ele foi empregado para outras pessoas, ou seja, esse capital sumiu, ele não existe mais. E às vezes até, doutor, eu estava até vendo um programa um dia desses justamente sobre isso, assim, sobre essa questão de finanças, e as pessoas tinham, enfim, ganhado um valor lá e simplesmente, mas o que a gente vai fazer com esse valor? Eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um carro. Quando você vai ver, depois que você junta tudo isso, não tem mais nada. Não tem mais nada. Acabou o dinheiro, né? Exatamente. E aí ainda tem aquela questão de você pensar depois assim, e como é que eu vou manter tudo isso? Porque uma casa, ela não se mantém sozinha, né? Um apartamento, ele não se mantém só. Certeza. Então tem que pensar nisso também, né? Tem que pensar na reserva. Essa reserva e esse investimento, ele tem que ser algo que você tenha uma certa segurança para que você possa trabalhar com ele e através dele. Ou seja, ora, vamos tentar manter o capital empregado. Esse ano eu consegui ganhar R$2.000 com a minha aplicação. Beleza, então eu vou gastar os 2.000 da minha aplicação, mas o meu capital está preservado. Ou seja, né? Eu vou continuar investindo para isso. Sim. É uma lógica que aí eu volto a dizer, isso é o mundo de Nárnia, seria o mundo ideal, seria muito maravilhoso, mas é lógico que às vezes as pessoas têm necessidade, você está morando numa casa, a geladeira quebrou, você tem que comprar uma geladeira nova, em não sei quantas prestações. E sempre quebra quando a gente está meio falido. Meio falido, não é? Não vou negar, não. Acha que isso também tem uma raiz cultural? Muito. Do brasileiro, de gastar mais do que pode? Muito. E eu acho que também tem um componente cultural, redes sociais. As redes sociais hoje, elas impulsionam muito a pessoa para ela viver aquele mundo imaginário, que ela acredita que é, mas nem sempre é exatamente o que ela vê. É muito comum você ver pessoas que postam eu estou aqui em lugares paradisíacos tomando um drink de não sei quanto, quando na verdade a vida dela não é aquele paraíso todo. Ela está toda endividada, ela está no cheque especial, ela está consumindo cartão de crédito, mas ela está ali, de certa forma, exibindo para os outros um status maravilhoso, né? E eu acredito que, na verdade, assim, voltando para a questão da Black Friday, né? É importante a pessoa aproveitar? Desde que planejado, ou seja, eu preciso comprar uma geladeira, então eu tenho que acompanhar a evolução do preço dessa geladeira, eu tenho que entender se ela de fato está mais barata, porque o comércio tem também suas artimanhas, não é? Ele, às vezes, um pouco antes, ele vai numa curva ascendente de preço, para na Black Friday ele dar uma queda de preço e dizer, isso aqui é um grande desconto para você. E necessariamente pode não ser assim. Outra coisa que você tem que ter muito cuidado, amigo ouvinte, a questão da oferta fraudulenta. Quantas e quantas pessoas às vezes chegam e dizem assim, rapaz, tem uma geladeira ali que é a metade do preço de uma loja gigante, nacional, e eu vou comprar. E na verdade foi um site construído para emitir boleto e receber Pix, porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu vendo a geladeira pela metade do preço, mas você paga no Pix. Só no boleto, só no Pix. Lógico, porque tem que ser uma coisa muito rápida para que o dinheiro evapore, né? Então, nós temos hoje uma sensação, uma percepção do mercado de os golpes cibernéticos aumentando. Inclusive, essa semana nós participamos de um webinar sobre segurança cibernética. E nele, o especialista que estava comigo dizia, olha, só neste ano nós tivemos um prejuízo que passou de 4 bilhões de reais o prejuízo de golpes e afins e prejuízos provocados. E é muito comum que esse prejuízo seja na pessoa física, porque é um prejuízo causado para uma pessoa que tem pouca experiência, tem pouca vivência, lida muito pouco com tecnologia. Eu não sei se vocês já tiveram a grata surpresa de alguém colocar a foto de vocês no WhatsApp e ligar pro pai e pra mãe dizendo, me empreste o dinheiro, não é? Pois é. Mas gente, virou moda, né? Um dia desse aconteceu isso. Galera ainda cai nisso. Muito. E a minha mãe já caiu tantas vezes que hoje ela tenta adestrar o bandido e dizer, filho, não faça mais isso não. Olha,
Eu já sei, melhore, né? eu já aprendi, né? A minha mãe, com 90 anos, né? Olha aí. Ela já aprendeu. Mas que coisa boa, né? Isso é extremamente positivo, né? Porque quando você... comentei aqui agora, porque Edivan, um dia desses chegou aqui realmente comentando sobre isso. Utilizaram a foto da filha dele. Olha, papai, eu tô aqui, mudei de número e etc. Né? Vem com aquela conversa e depois chega nesse momento em que solicita ali o dinheiro, né? Você pode me emprestar aí tal valor, né? E acaba que... E ele, depois de um tempão que ele foi perceber que ele tava ali, né? Realmente caindo num golpe. Então, para você que é consumidor, você tem que estar muito atento à questão da marca, para saber, é uma marca que eu conheço? Essa empresa, em algum momento, ela já anunciou alguma coisa em algum lugar? Sim. Ela faz parte do dia a dia do meu comércio aqui? Se não, olha, desiste. Essa é uma oferta que só vai fazer você perder dinheiro. Duas coisas que fazem pessoas perder dinheiro. A compra, quando a pessoa pensa que é uma coisa muito vantajosa, tanto no gasto como no ganho. Aquelas aplicações maravilhosas que o cara vai ganhar 10% ao mês. E isso não existe. Esqueça. Se alguém quando chegar... a esmola é demais, o santo desconfia. Você sabe que eu adoro o ditado popular, eu vivo dizendo, né? Aqueles Pix que prometem milhões. Isso, ditado popular é um negócio muito interessante, sabe? Porque as pessoas não olham para o ditado popular, mas isso foi construído ao longo de vidas, né? De séculos, de percepção. Então é isso mesmo, quando a esmola é grande, o cego tem que desconfiar, né? E ele tem que desconfiar não só no gasto, como também na arrecadação. Se você chega para uma pessoa e diz, vamos investir aqui porque vai ser bom demais, você vai ganhar X%, respira, vai para casa, dorme. No dia seguinte, se você ainda continuar acreditando, vai lá, começa a estudar, né? Sim. Então, essa coisa da Black Friday, eu vejo hoje as pessoas muito impulsivas dentro da condição de por que Black Friday eu tenho que comprar, ou eu preciso comprar, ou eu quero comprar. Quando, na verdade, o comércio está aí para tentar vender no melhor preço qualquer época do ano, não para, não é verdade? A gente tem uma outra discussão muito séria aí no mercado que vai impactar nos preços, essa discussão do 4x3, da escala de trabalho, de gente e tal, e isso vai promover, se avançar, apesar de eu achar muito difícil, porque muda toda uma cultura negocial, mas talvez fosse uma coisa até interessante, porque para que mudasse a escala teria que nós mudarmos a dinâmica dos negócios todos, ou seja, todo tipo de negócio ia ter que estar aberto todos os dias para poder caber essa quantidade de gente que a gente precisaria ter que contratar por conta das escalas, né? Mas vamos voltar, porque senão a gente vai embora e começa a falar de tanta coisa. Pois é, o senhor estava falando sobre consumo impulsivo e planejamento financeiro, que eu achei bem interessante, porque a gente, como o senhor mesmo falou, e a gente sabe, o Rio Grande do Norte está um índice de inadimplência muito grande, né? Como é que as pessoas podem mudar esses hábitos financeiros? Qual é o ponto inicial? Eu estou cheia de dívida, eu esqueço as minhas dívidas até elas protelarem lá 5 anos, não pago mais e recomeço dali, ou eu pago todas as minhas dívidas e daí eu recomeço? Olha, você sabe que há poucos dias, né? Eu vou botar aqui um mês atrás, eu acabei de escrever uma cartilha para ensinar a pessoa, é gratuita, viu? Inclusive até ofereci aqui para a Tribuna do Norte, para que dentro da nossa parceria a Tribuna possa divulgar gratuitamente com os ouvintes e com os leitores, perfeito, né? Como a pessoa sair do endividado para o investidor, né? Você sabe a história do regime para perder peso? É muito parecido. A gente só tem que comer metade do que gostaria de comer, de preferência, não é? E a gente tem coisas que a gente não pode comer mais, porque acumula muita gordura. A situação do endividado é a mesma do obeso. Você tem que restringir. Sim. Infelizmente, não dá para você sair do quadro de endividamento para um quadro de investimento sem cortar os desejos, os impulsos. Seria muito bom se tivesse uma fórmula mágica, que a gente tomasse um comprimidozinho e amanhã acordasse rico. Isso não vai funcionar, né? O que funciona é esforço, né? É verdade. Isso é para, olha, tanto para a pessoa que está acima do peso, como para a pessoa que está endividada, o que funciona é sacrifício. Infelizmente, né? É uma regra que não tem muita... É verdade. Não tem muito milagre. Então a pessoa vai ter que, de fato, reanalisar. Pega um caderninho, você que está aí nos ouvindo, pega um caderninho, anota tudo que você gasta. Depois que você anotar tudo, você vai dizer, o que é que eu posso viver sem? Posso viver sem isso, sem aquilo. E aí você vai começar a matar na sua listinha aquilo que você não tem
uma necessidade vital. E aí depois você vai dizer, bom, agora que eu não tenho mais necessidade vital, o que eu cortei ficou abaixo ou acima do que eu ganho? Ainda ficou um pouco acima. Legal, você tem duas possibilidades. Você pode empreender, mesmo trabalhando, você pode empreender, fazer alguma coisa que te gere uma renda extra, e aí o teu nível de renda sobe, maravilha. Ou você vai dizer, eu vou ter que cortar agora na carne, porque a gordura, na minha impressão, eu já cortei. Sim. Né? E aí você vai cortar na carne e vai reduzir mais um pouquinho para dizer, bom, agora encaixou, agora sobrou aqui um percentual. O que eu normalmente recomendo, né? Que as pessoas de fato escolham um local que elas entendam que é um local seguro. E no começo, utilizem uma poupança mesmo, utilizem uma renda fixa. Não adianta querer grandes ganhos acionários, vou comprar ações, volatilidade alta, não tem muito sentido para isso. Então você vai na renda fixa, começa a fazer tua poupança, começa a se organizar e às vezes, eu digo muito, olha, economia devia estar aliada a sonhos. Qual é o seu sonho? Ah, eu tenho um sonho de ir conhecer a Europa. Maravilha. Então, quanto é que se gasta hoje para ir conhecer a Europa? 10 mil. Então, o seu sonho é fazer uma economia de 10 mil. 10 mil. É verdade. É isso aí. Isso mesmo. Ah, não, o meu sonho é comprar um novo apartamento. Quanto custa o apartamento que você quer comprar? 300 mil. Então, o seu sonho vai te custar 300 mil. Tu tem que fazer uma economia. Na hora que eu sei qual é o meu sonho, eu consigo traçar uma estratégia para ele, né? Para a pessoa que está acima do peso, meu sonho é pesar 70 quilos. Sim. Tá pesando 100 e ele quer pesar 70. Então ele já sabe que tem 30 quilos para perder e vai ter que fazer uma continha, né, alimentar, calórica, que faça ele chegar na meta que ele tem. Isso. As nossas finanças, Lícia, funcionam da mesma forma. É luta, viu, É Dudão? É luta, é verdade. Não tem dúvida. A nossa luta diária, né? E eu acho que tudo isso que a gente vem comentando aqui, doutor, e contemplando nessa nossa conversa, é justamente isso que você tem que fazer num momento como esse, de muitas promoções, de muitas ofertas. Então você tem que buscar ali, será que eu preciso mesmo, né? Fazer esses questionamentos, né? Eu tenho dinheiro investido, eu posso investir nisso? Ah, tenho dinheiro aqui guardado, então eu posso investir nisso agora, né? Fazer esses questionamentos, prestar muita atenção aonde você está procurando a oferta, né? Quem é que está te oferecendo aquilo, aquele produto, né? Então esse momento da Black Friday, ele é muito bom, mas sempre com parcimônia, né? Prestando atenção, né? E como o senhor disse que gosta desses ditados populares, a gente tava falando aqui, ó, dependendo do investimento que você faz, mas aos pouquinhos ali, né? O ditado de grão em grão. A galinha é chupar. Então, é assim? É assim mesmo, desse jeito. Tem que ser desse jeito, né, doutor? E olha que na contramão disso, né, do outro lado do balcão, tá o empreendedor. Não é verdade? Que ele vê nessa data da Black Friday também uma pressão muito grande para que ele diga assim, o que é que eu vou fazer nessa Black Friday? Nossa, é bem esse sentimento. Eu preciso comprar alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Sim, e que chame a atenção, né, do consumidor. Chame a atenção, isso. A regra não foge muito da situação da pessoa física. A Black Friday é o momento que o empresário, muitas vezes, eu não digo todos, né? Eu digo muitas vezes, o empresário queima gordura. Ou seja, ele vai utilizar parte do lucro que ele obteve de janeiro a novembro como desconto, né? Como desconto no preço do que ele quer fazer para impulsionar o que está ali. É lógico que se ele tem um mix muito grande de produtos, ele pode queimar um produto e dizer que está fazendo uma Black Friday fantástica daquele produto, mas ele acaba impulsionando você no ponto comercial dele para você levar outros produtos que tem uma margem uma margem agregada bem maior, tal. E isso faz com que ele, de certa forma, não tenha tanto prejuízo, ou pelo menos empate, ou ganhe alguma coisa. Pois é, e tudo isso passa, como o senhor falou, pelo planejamento, né? Planejamento que já veio ali desde o comecinho do ano, que é importante que você faça. E a gente está num momento justamente de fim de ano, que é para você já pensar em 2025, né? Exatamente. Então não vai se endividar na Black Friday. Aproveita a oferta, mas segura aí o cartão. Segura o cartão, janeiro começa a fazer a tua tratativa, faz um planejamento durante o ano, elimina as tuas dívidas. Quando chegar na Black Friday,
acompanhe os preços do que você quer, né? O mal da ansiedade, o mal da sociedade moderna é a ansiedade. É verdade. Né? Então a gente tenta combater a ansiedade fazendo planejamento. Maravilha. Portanto, gente, a gente teve uma conversa maravilhosa aqui pra você não cair na fraude na Black Friday, tá? Com o Fernando Colares, que é diretor do Imobanco. Muito obrigada, viu, doutor, pelas informações e pelas dicas, né? Que é pro pessoal não... Foi bom demais. Não passar o cartão aí, se endividar e depois não saber o que fazer, né? Porque aí quando a gente tem dívida, nossa, depois fica bem complicado. Mas muito obrigada, viu, por todas as Obrigado informações. a vocês aqui pela oportunidade de estar aqui contribuindo, viu? Sempre que precisar, estamos à disposição. A você que nos ouve, boas compras, muita responsabilidade e de preferência, por favor, muito dinheiro no bolso. Opa, Amém. Pra todos nós. Maravilha, gente. Ó, 11 horas e 11 minutinhos, a gente vai ficando por aqui. Já puxei um pouquinho mais aqui, né? Pra gente não perder a oportunidade de pegar essas dicas maravilhosas com o doutor Fernando, viu? Mas aí, ó, fica atento, tá? Nessa Black Friday aí, veja aí direitinho, né? Pra você, de repente, não perder a oportunidade realmente, né? De concretizar aí um sonho seu, como a gente comentou aqui também, né? É importante.